tô com entrante faz tempo. Antes o Moisés comprava 2 shampoos ou 2 condicionadores. Isso aí já é do homem, já, viu? Então. Vou colocar a tela cheia. Sabonete 3 em 1. Agora não, agora ele tá expert. Tem né? Bater na cara se não souber, ué. Verdade. Mas a Jéssica, ela tá cuidando do menino dela lá hoje, porque final de semana tem a cerimônia aí, né? Então ela tem que fazer uma sala lá, porque se deixar o menino direto, a sogra fica nervosa. E que cerimônia, viu? Por sinal. Vai ser a cerimônia, viu? Madrinha, tem um rapaz que eu sou padrinho de casamento dele, ele vai na de Ganesha. Ele tá super interessado, mandando pergunta-me todo dia sobre ayahuasca lá, que eu vi comentando, né? Ele veio aqui em casa, ele já sentiu a diferença, ele falou assim, você não é o William, mas nem a pau, o que aconteceu com ele? Foi abduzido? Deixa eu te fazer uma fofoca do astral. E se eu te contar que hoje eu fui intimada para pôr no do Ganesha, pôr Shiva e Kali, falou, não tem jeito de pôr Ganesha e não pôr Shiva e Kali, ou seja, vai ser... É a trindade, né? É a trindade, entendeu? Família, a sagrada família hindu, né? Hoje eles falaram pra mim, como você vai pôr só Ganesha e vai esquecer os pais? Eu falei, tá bom, gente. Essa cerimônia aí, eu acho muito parecida a energia de Ganesha com a energia de Ogum. Não sei se vocês percebem muita semelhança entre as duas entidades, né? Ogum é o que abre caminhos, né? Cortador de demanda, e Ganesha também simboliza isso, né? O elefante que passa e abre o caminho, ele tem o machado dele também, que é de abertura de caminho, e ele simboliza a sabedoria, né? Olhos pequenos que olham pra dentro, uma tromba grande que simboliza a intuição, o conhecimento intuitivo, e os ouvidos grandes que escutam, né? Tanto que a cidade que simboliza o paraíso na Índia é chamado de Hastinapura. É Hastinapurana, o nome traduzido das duas palavras, que é a cidade elefante, que seria aonde vai todas as pessoas honrosas no pós-morte, né? A cidade da sabedoria suprema. Oi, boa noite, Monique. Boa noite. Apareceu a Monique. Apareceu a Margarida. Acabei de chegar em casa. Cadê? Tá. Oi, cadê os dois? Cadê a Moisés Cabral que sumiu? Tá mastigando, tá mastigando. E eles estão com fome, tá na cozinha. Corrida. Isso aí, gente. Mais alguém tá esperando? Não, acho que já entrou todo mundo, né? Olha aí. Acho que tranquilo. João Michele, César aí, Ivan, Moisés Bárbara, tu e eu. Então, hoje nós vamos num tema bem bacana, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tornar quem nós somos mesmo, né? A liberdade da alma aí. Vamos falar um pouquinho de nos tornarmos mestre de nós mesmos, né? Que é esse o propósito nosso aqui. Quem começa aí? O Alaia, que gosta de começar, vamos? Fazer uma oração primeiro. Então, abrir com uma oração? Quem vai puxar? Uma oração. Eu mesmo? Por favor. Por favor. Vamos então. Nosso porta-voz. Primeiramente, eu peço que todo mundo eleve o seu pensamento ao alto, muito mais longe da forma, longe do pensamento do físico, do mundo, para que possamos acessar as energias celestes e purificadoras. Recordemos agora dos grandes mestres, que sempre nos trazem a sua benfeitoria, que nos trazem as suas bênçãos e tudo que temos nesse mundo. Sejamos gratos por esse momento em que nos reunimos para que possamos trazer um pouco de conteúdo que guardamos dentro de nós, em um momento sagrado, mágico, mesmo que a distância, o conhecimento e a nossa experiência se torne algo benfeitor para todos nós. Evocamos também, já que estamos falando de conhecimento, o espírito da sabedoria de Ganesha, que nos recorda sempre da experiência de vida que nossos antepassados vêm trazendo nessa grande corrente que nós chamamos de espiritualidade. Arro. Arro. Oh. Daremos início. Pode ir. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, de tornarmos mestre de nós mesmos, né? Que é a liberdade da alma.
Então vamos lá. Alguns pilares, né? Um resumo, que se a gente fosse falar, a gente falaria aí o dia todo. O primeiro passo, né? Que a gente deveria e deve fazer é o autocuidado. O que é isso? O auto-amor, o autoconhecimento. Primeira coisa, vigiar, né? O que a gente come, o que a gente pensa e o que a gente fala. Ou seja, vamos falar assim, entrar em ressonância e equilíbrio, né? Harmônica aí, nesses 3, vamos falar, sentidos, porque a energia do que a gente coloca na boca, né? O alimento é crucial, que é através do prana, né? O prana nada mais é do que a energia vital, a energia de Pachamama, que vem ali direto da terra, né? Tanto é que os nossos amigos estelares, eles falam que a alimentação correta seria 70% cru e 30% cozido. Então, assim, quando a gente chegar, né, nesse patamar de comer frutas, verduras, legumes, ou seja, direto da fonte, né, direto do Pachamama, da terra, nós vamos conseguir entrar mais em equilíbrio, porque a energia vital, né, a energia limpa ali, sem, vamos falar assim, sem indústria, né, eles ainda falam que seria bacana a gente nem ir no supermercado, a gente plantar ali e colher o próprio alimento, porque nós sabemos que, infelizmente, algumas energias são colocadas propositalmente, gente, em alimentos, tá? Para que possamos ter e adquirir algumas mazelas aí, né? Agora, não sei se vocês viram, em alguns alimentos, até frutas, foi detectado aí, tipo uns genes mesmo, sabe? Que eles colocam ali para que a gente coma aquele alimento, né? Vamos falar assim, contaminado e ataque a nossa reprodução celular ali, a nossa célula começa a produzir ali já, vamos falar assim, adoecida. Então, assim, primeiro passo, o autocuidado, alimento, né? Alimento, não só o alimento físico, mas o alimento também energético, né? O que a gente pensa, o que a gente fala, enfim, o que a gente faz, né? O exercício, né, César? Importantíssimo, né, Michele? Que, assim, porque para a gente sustentar tanta energia, a gente tem que ter, vamos falar assim, um corpo saudável e resistente. Porque se tiver um corpo fraco, adoece e é desequilíbrio. Concordam, gente? Sim. Teve uma mudança, não sei se vocês viram, que foi em 2022, por exemplo, foi proibido a produção da margarina hidrogenada, da forma como era feita antes. Por causa que era um processo que gerava um composto transgênico. Ou seja, igual quando você vai fazer maionese caseira, né? Você pega uma proteína que tenha e ela quebra a cadeia, ela vira saturada. Ela cria pasta, né? Ela fica pastosa. Só que o vegetal não faz isso, o óleo vegetal. Aí eles faziam jateamento com hidrogênio direto nas moléculas do óleo vegetal, fazendo virar uma molécula da qual o corpo não expelia. E desde a década de 30, isso já foi trago para nossa cultura de que era melhor do que a gordura animal. Sendo que a gordura do animal, ela é endógena, ela pra você entender, a gordura do porco, mesmo que seja mais danosa, a gordura do porco, quando ela chega na parede do intestino delgado, ela avisa teu corpo que não precisa produzir colesterol, que ela já tem. E o colesterol do porco, ele não é absorvido tão facilmente pelo corpo. Aí, agora em 2022, eles lançaram um novo processo de produção da margarina. Só que esse processo novo, ele não é comprovado tão cientificamente que seja melhor do que o anterior. Ele é um processo experimental e ele já foi ativado. Hoje a margarina ela pode causar mais dano do que antes. Eu tava vendo nesse contexto. E a galera come muito achando que tá fazendo bem, sabe? Mas é um processo completamente transgênico, né? E na Índia, eles fazem, eu acho muito legal essa cultura dos yogas, eles fazem 2 alimentações por dia.
e eles pegam todas as partes da planta. Grãos, folhas, caules, fruto, raízes, tudo isso tem que ter na alimentação deles. E eles falam que se você comer essas quantidades de todas as partes de uma planta, e você pode até adicionar uma proteína branca, se você goste, você diminui muito a sua necessidade de dormir. Eles falam que hoje o ocidental dorme muito por causa de uma resposta à toxina que já tem no corpo do alimento ocidental. E lá na Índia eles sofrem muito, porque eles foram colônia dos europeus ali, né, dos ingleses. Então, por exemplo, coisas como macarrão foi muito inserido lá. Então, os jovens têm muito esse problema lá e os yogis dormem pouco, dormem 2, 3 horas por dia às vezes, por causa da alimentação deles. Eles têm uma saúde boa ainda. A alimentação reflete muito em tudo. Chique. Exatamente. Alguém aí sofreu algum ataque ou algum processo porque teve uma alimentação errada ou comeu algo que não deveria? Eu tô de jejum nesses dias tudo agora, não tô comendo açúcar. Aí o Chivão já foi lá e já me proibiu de comer carne também nesses dias. Tô só no vegetal, o cara tá vindo atrás, né, mano? Que é disciplina. Sim, é. A gente também tá passando por uma mudança alimentar, né? Um processo aí de dias, né? Que o físico tem pedido, né? O físico e o espiritual, né? Então, pra gente conhecer como que a gente tá agindo, começa pela alimentação, né? E assim, como que vocês agem, né? Da forma que vocês alimentam, né? Vocês sabem como vocês estão, como o humor de vocês estão, né? Como a frequência, como a energia está, né? Vocês conseguem distinguir alguma coisa nesse sentido? Vocês conseguem, gente, distinguir? Dependendo do que vocês comem? Vocês já, Dependendo do que vocês o comem, corpo já ou reclama? vocês Ou quem fez, até energia. Sim. Eu, infelizmente ou felizmente, eu não posso comer em qualquer lugar. Até a energia de quem fez eu consigo sentir. E aí eu começo a passar mal e a vomitar mesmo. Restaurante é pouquíssimos que eu consigo almoçar aqui em Varginha, o Éder sabe disso. Porque eu sinto até a energia de quem fez e eu começo a passar muito mal, sabe? Porque a maioria, gente, que trabalha no restaurante, eles ganham pouco. Trabalha xingando. Faz ali daquele jeito, que saco. Eu já trabalhei em cozinha, velho. Chega uma certa hora que a gente excomunga. E aí É verdade, Aí você imagina, olha só, você imagina a energia de quem tá comendo, gente. Não, vamos só pensar. Sabe aquele dia que a pessoa saiu, foi à noite no aniversário, no show, e de manhã tem que ir lá trabalhar, fazer almoço? É o dia que mais comum. Principalmente na hora que vai dando 1h da tarde, começa a chegar a gente. Aí você xinga até a próxima geração. Que raiva, aí sabe? Você imagina. Não, tô falando, se é um pobre coitado de nós que vai lá comer essa comida. Sim mesmo. O Harris mortal. E se tiver sensível, vai sentir, gente. Eu de verdade. Não, e sobre alimentação, algo importante se pensar. Já ouviram falar do paradoxo do navio de Teseu? Fala assim que Teseu tinha um barco, ele parava esse barco num posto avançado na marinha. E toda vez que ele parava lá, ele trocava uma peça. Aí o cara guardava a peça dele, né, do barco, e ficava o barco novo. E acabou que no final, de tanto ele fazer manutenção, todas as peças do barco do Teseu foram trocadas. A questão é, o barco do Teseu ainda era o barco do Teseu? Ou seja, desde que você cresceu, você, fisicamente falando, o teu sistema biológico é a soma de todas as coisas que você foi comendo e foi degradando ao longo do tempo. Então, eles estimam que mais ou menos em cerca de 3 anos, todo o seu corpo é trocado, alimentarmente falando. Todas as células, os ossos, todas as células, tudo. Em 3 anos eles trocam. Isso reflete muito na tua saúde, né? Quem aí bebe cerveja sabe do que eu tô falando. Você pode fazer dieta do que for, gente. Tá com a barriga tanquinho. Você toma uma cerveja no final de semana, o bicho desce. Desce, você fica sujo. Você parece que tá cansado, você não dorme direito. É uma coisa de louco. E você percebe que você não é nem tão viciado em bebida, mas o hábito seu, além dos irmãos desencarnados que fica assediando, a tua mente, ela acostuma ao fracasso. Então, você tem um fracasso alimentar, você não pode deixar isso ficar passando, não. Se você se comprometer com alguma dieta ou alguma coisa, você deve fazer. A mente se acostuma mais com fracasso do que com sucesso. Esses pontos assim.
Eu tenho uma situação comigo, foi o açúcar. Tirei o açúcar. A Michelle sabe muito bem, aqui em casa não compra açúcar. A primeira semana é a morte, né? Sem açúcar. Eu já relatei isso pra vocês N vezes, pra todo mundo que fala, mãe, açúcar, eu não tenho açúcar aqui em casa. Se tiver, vai ter um potinho ali que não vai dar meio quilo de açúcar. E deve ter tempos que tá lá. Eu não consumo. Não vou deixar de consumir, vou tomar um cafezinho. Cheguei num lugar, o café, só tem o café com açúcar, vou tomar, não vou negar ele. A minha preferência é sem o açúcar. O suco, os industrializados, seja o suco industrializado, eu já evito tomar. Refrigerante, quando toma, já tem a preferência para Coca Zero. Então, assim, e o açúcar em si mesmo passa. Eu não sei, hoje, essa semana, hoje é quarta-feira, eu não comi doce, não comi açúcar, até hoje. Fala um pedacinho do doce. Não, comi, sim, comi. Eu comi um docinho esses dias, segunda-feira. Morango então, da amor. Vou botar morango da amor. Também, porque na vida teve que fazer, na vida fez. Esse morango da amor tá sediando a Matrix tudo, hein? Então, assim, fez porque a Lavínia queria, acabou que tava, comi um pedacinho, não comi um. Eu não consigo, eu não consigo. Se eu comer muito açúcar, nossa, tô enrolado. Comer um doce, um pudim, eu tô enrolado. E se vocês perceberem, eu acho que a dieta, ela flui melhor quando você tem uma disciplina espiritual em cima dela. Porque se ela for somente pela ocasião física, você não suporta. Porque o corpo, ele é corpo, ele sabe como que ele é. Ele sabe ser o que ele é. Então, você, quando faz uma dieta, você tem que pensar nos benefícios que estão acima. Você quer ser um arquétipo do seu eu saudável, já que a gente tá falando de a gente ser quem é. Quando você fala do estado natural do ser saudável, a melhor forma que eu experimentei isso foi naquela imersão nossa. Aqueles dias em contato com a espiritualidade, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, com uma dieta mais correta, cultivando melhor as palavras, ou seja, uma dieta, ela é física, mas ela deve refletir também numa coisa mental. Você deve escolher da mesma forma que os alimentos físicos, você deve escolher os conteúdos que você tem acesso, as formas que você pensa, como você fala. Deve refletir nos 4 corpos ali, tudo a sua manifestação. E isso simbolizaria o que os antigos gregos chamavam de ética, né? É um caminho reto, onde não tem uma distorção de quem você é. Sim. Eu pra gente falar assim, né, literalmente aquele ditado, acho que é verdade, a gente é o que a gente come, né? E a gente é o quê? Matéria, a gente veio da onde? Da terra, né? Eu, particularmente, né, tenho uma conexão muito forte com a terra, né, assim, nos últimos trabalhos, cada vez mais, e vem batendo muito forte essa tecla para mim, questão da alimentação, questão do que o William falou aí, do que a gente acessa de conteúdo. Então, assim, no dia a dia a gente sabe que não é fácil, né? Porque às vezes por comodidade a gente acaba comendo coisas ali para suprir aquele momento ali e passar, né? Mas eu, comigo mesmo aqui, eu fico assim, tudo que eu vou colocar na boca vem aquilo, né? É saudável? Até eu brinquei esse dia com a Regiane e falei assim, a dieta do divino. Como que é a dieta do divino? Se foi Deus que fez, você pode comer. Se não foi, não pode. É simples, entendeu? Não tem assim... mas assim, igual ele falou da margarina, produto industrializado, isso não é alimento, né? Isso aí a indústria fez para poder vender e tá aí, né? Por isso que tá todo mundo doente, né? Enfim, né? Refém ainda da indústria farmacêutica. Igual o próprio açúcar, ele foi introduzido na dieta. Isso. Ele foi desenvolvido para isso. Ele não é... O ser humano não precisa dele. Tem nos alimentos que vai te fornecer. Tem o carboidrato que vai virar. Mas, né? A introdução... E a linha de fast food, que nem precisa falar, né? Que isso aí virou... Não tem jeito, né? Aí que é pior ainda, porque é de A a Z, tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Nada presta. O mais inteligente... E, infelizmente, vai todo mundo viciando nisso. E um dos principais alimentos, né, do ser humano, você sabe qual é?
Água. O seu primeiro alimento que você recebeu? Leite materno. Exato, leite materno. E a gente quer substituir ele até hoje, depois de adulto, né? Até na idade, na fase anciã, tomando leite, né, de vaca. Desnecessário. Eu também quero leite. Por mim, Nem como. Mas tem uma coisa interessante em cima de uma igual dieta. quando uma bebida não cai bem, leite pra mim não cai O bem, gente. microfone da irmã tá desligado. Monique, seu Monique, tá desligado. Essa semana também rolou muito o pessoal falando que o bacon, né, os embutidos, bacon, salsicha, presunto, tá tão na classe como o risco com câncer quanto a um cigarro. Então a gente tem que abominar. O problema disso tudo embutido, salame, aquelas coiseiras, é tão prejudicial quanto um cigarro. As pessoas, elas acham que nunca vão sofrer, né, cara, com câncer alimentar por causa dessas coisas aí. Por isso que elas comem. Assim, por elas verem muito isso fora, elas acham que nunca vão sofrer com isso. Faz a gente ver também a dieta dos japoneses, né? São bem saudáveis porque é legumes, os peixes, né, as coisas cruas. Já acorda de manhã, nós brasileiros é pão, bolo, isso, aquilo, um rosquinho, um docinho, aí já é açúcar. Lá eles não, já acorda comendo um legume, um yakisoba, já almoça. Chá, eles tomam chá sem açúcar. Então você pode ver, pele boa, cabelo bom, o corpo tá sempre numa estatura ok. O brasileiro tem muita obesidade, americanos também tem, né? Mas é o que põe pra dentro. Os americanos já são piores que nós, né? Consegue ser os fast food lá, é muito mais. A obesidade lá é bem maior. Quando a gente vê na nossa composição, por exemplo, a gente trabalha com a espiritualidade, você tem que ter um pensamento filosófico em cima das coisas. E isso quer dizer o quê? Você aprender constantemente com tudo que o universo te oferece. Se você tiver sabedoria, você consegue aprender com a folha. E dieta ensina. Ensina de uma forma como? Isso é milenar, cara. Você escuta o seu corpo quando ele tá de jejum, por exemplo. Ele é esperto, ele é inteligente. Existe uma inteligência que não é sua e não depende de você em cima do corpo. Se você habitua o corpo com hábitos saudáveis, trazer ele pra naturalidade dele, beleza, ele vai querer aquilo, ele vai ir contra você quando você fizer mal a ele. Agora, um corpo que já é habituado ao longo dos anos a ter uma dieta ruim, uma alimentação ruim, ele te engana. Ele faz umas coisas na sua cabeça que faz você acreditar que não dá nada. É tipo aquele docinho daqui agora não vai dar nada, a preguicinha. O corpo é esperto que ele te faz segurar 10 minutos todo dia na cama. Quem não tem um despertadorzinho de 10 minutos depois? Tenho. Ele te engana, ele dorme um pouquinho mais, depois você acorda, não dá nada não. Ele te dá uma ideia inteligente em cima disso. É isso. Nas traduções iogues antigas, eles chamavam isso de Kuravas, né? Que eram os povos os filhos de Pandu, que simbolizavam a lua. Na Gita, eles simbolizavam uma briga entre dois exércitos, os Pandavas e os Kuravas no Bhagavad Gita, e os Kuravas simbolizavam os defeitos e os Pandavas as virtudes. E quando Arjuna foi brigar contra os Kuravas, ele viu que os Kuravas era a mãe dele, o pai dele, os irmãos, as pessoas que ele amava, ou seja, os defeitos, o símbolo aí na tradição é que os defeitos se fazem de família. As coisas que vêm pra nós como mal, você percebe as armadilhas do comércio, por exemplo, né? Vêm como coisas fáceis, gostosas, acessíveis. E vêm como nossos familiares, né? Você vê aí um iogurte, por exemplo, inflamatório pra caramba, às vezes, aí saudável, rico em ômega 3, rico naquilo, te dá uma ideia de que aquilo às vezes seja saudável, sendo que é cheio de açúcar, cheio de coisa, sabe? E o corpo também é cheio disso. Ele vai te fazer uma ideia de que é bom. Então, como espiritualista, a gente tem que ficar muito ligado nisso. O que é a gente? Porque nós somos o observador cósmico aqui, que controla tudo. E o que é o corpo tentando te convencer de que é você. Então, isso com todos os corpos, eu falo pra você, mente, o astral, o energético e o físico. O segredo do controle deles é você se desidentificar dele. Porque a mente foi feita para pensar. Ela vai pensar, os sentimentos vão sentir, as energias vão fluir e o corpo vai querer fazer a selvageria dele. Só que você tá aqui em cima e você tem que saber diferenciar. Porque no momento em que você esquece quem você é, você vira escravo da matéria. Você vira escravo desses corpos. Sim. E virando tópico aí, né, pegando carona nas fases do irmão, sobre alimentação, né, e o auto-amor, né? O que a gente come, né?
vai me fazer bem, eu vou me sentir bem, né? Vai me fazer eu pensar melhor, vai me fazer viver melhor. Eu estou bem naquele dia, comendo aquilo, né? Ouvindo aquilo, né? Falando aquilo, né? Como eu estou hoje, a partir do que eu comi, do que eu falei, do que eu ouvi, né? Isso faz parte do alto amor, né? Comer bem, falar bem, ouvir bem, e você distribui isso para os outros, né? Quando você faz essas 3 coisas, você vai estar bem com você mesmo, né? E estando bem com você mesmo, consegue passar para frente. Vocês concordam? Sim. Uhum. Não é isso, Alex? É isso mesmo. E uma questão de respeito, né, cara? Se você fala que você tem amor próprio, você não pode chegar e deixar qualquer coisa entrar no teu templo sagrado, não. Você tem que falar, como assim? É literalmente ser chato consigo mesmo. As pessoas vão te chamar de enjoado porque os escravos da matéria, da Matrix aí gostam disso. Então, nossa, minha mãe, por exemplo, eu falo disso. Quando começa uma prática de jejum, minha velha começa a fazer mocotó, começa a fazer as carnes, aquelas coiseiras. Como se eu fosse morrer se eu ficar 12 horas sem comer, gente. É uma coisa de louco, sabe? Porque eles estão acostumados. E olha que é uma pessoa espiritualizada, minha mãe até mais. Quando ela vê o filho, né, sofrendo, meu filho vai morrendo de jejum aqui, não. Aí começa a falar, eu juro pra você que vem assédio de toda qualquer forma, gente. Isso daí. Então é uma questão de respeito, sabe? Se respeitar é dar o melhor pra si mesmo. E você mas sabe, ela cara. é uma aliada sua. Você sabe disso. É, ela tá trabalhando seu controle, seu autocontrole. É um pequeno mestre, né? Sim. É mais difícil. Aí, quem chegou? Meu Deus do céu. Mas, cara... E como é que ela tá crescida também? Aqui? Essa aqui tá virada. Ai. Nessa questão aí que o pessoal tá falando, a gente observa na própria natureza. Por exemplo, assim, o cachorro, quando tá sentindo mal, a primeira coisa que ele faz é o quê? Parar de comer. Depois. E comer mato, né? Agora, a gente que é humano, né? Quando tá doente, todo mundo, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, tem que comer sopa, tem que comer o quê? O próprio organismo da gente, de autodefesa, ele consegue se autocurar. Só que a gente vai se entupindo aí de um monte de coisa. De remédio. Prefere tomar aqueles antiácidos da vida, né? Durante meditação, por exemplo, tem uma parte que eles chamam de pranayama. O pranayama, ou a prana yoga, ela vem muito disso. De quando você vai fazer uma meditação, você não pode ter nada na barriga. Inclusive, isso ajuda muito para quem quer fazer projeção astral consciente. Você deve comer umas 2 horas antes. Pra você já não ter nada no estômago. Layara, isso também ajuda muito, gente. Faz esse teste, quem for consagrar sábado. Fica 8 horas em jejum. Eu só consagro de jejum. A Jurema, ela faz... Quando eu vou consagrar a Jurema, ela sempre pede jejum mesmo, só água. Gente, a conexão é outra. Não tem como. Não tem como. O açúcar deixa a pessoa emocionada durante o efeito na força. Quem tem muito açúcar se sente muito emocionado, chora muito, tem muito problema com contato, assim, sabe? O açúcar eu percebi isso. Isso é verdade. Quando a gente faz o preceito aí de 4, 5 dias bem feito, sem carne, né, só alimentação leve, no dia da cerimônia é outra coisa, totalmente diferente. Mas é dica, viu? Se você quiser... Eu sentiu isso. Na limpeza dela, que ela diminuiu. Sim. Eu tava comendo um frango, achei que o frango podia. Aí eu tirei tudo. Aí comi só o ovo e tirei, acho que foi 5 dias, né? E eu tava fazendo muita limpeza física. Eu tava, toda a cerimônia. Eu não fiz nenhuma limpeza física. Porque eu fiz certinho a dieta. Fiz certinho. A medicina não deixa a pessoa mentir. Não adianta, gente. Se a pessoa tá passando muito mal, ela não fez a dieta direito. Você fez o preceito. Não sei. Mas chega lá. Mas, tem pessoas que quando come muito, isso na projeção astral é assim. Tem pessoas que batem aquele pratão antes de dormir. Já viu quando a pessoa fica agarrada naqueles pesadelos? Não é? Ele fica agarrado naquilo. Isso tem muito a ver até com a densidade e a frequência de onde você sai nos umbrais, de acordo com a alimentação que você tem. Isso é muito nítido. Se você come pouco,
antes de dormir, antes de fazer amor, antes de qualquer coisa, umas 2 horas antes, a qualidade é outra, por causa que os filamentos dos teus chakras inferiores se soltam melhor. Você tem mais saída, você não fica preso dentro das catalepsias. Então, até mesmo entre os processos de meditação, eles falam disso, para você esperar umas 2 horas depois que você comer, para você começar a fazer qualquer atividade espiritual, mental, ou seja, estudar. Porque nesse período onde teu estômago tá vazio, você tá com 100% da bateria e um estômago vazio que não tá trabalhando a digestão para nada. Porque a digestão gasta muita energia. Depois do processo cerebral, a digestão é o que mais gasta energia no corpo. E a gente aqui no Brasil é acostumado disso, não tá fazendo nada, tô entediado, tá lambiscando alguma coisa, tá comendo alguma coisa, a gente nunca tá parando de desperdiçar energia à toa no processo. Eu também, essa situação de comer, alimentação muito tarde, antes de dormir, às vezes eu saio daí do portal mesmo, tá vindo pra casa, às vezes, não como, porque eu sei que eu vou passar mal, vai me dar azia, vai começar... Nossa, vai virar um apagão se eu perco a minha noite de sono. E os doces depois da... Os doces depois da cerimônia. A última música, meu estômago já ronca. Já vai ficando aquele... Estuda lá. Já vai comer uma... Que roda no terreiro, agachamento, sobe, desce, polichinelo. Eu já sei certinho, meu estômago roncou com essa ideia, tá faltando 2 músicas pra acabar, que eu tô com uma fome. Tem gente que dorme, repoda, esse daqui roda o terreiro inteiro. Nossa, não é. Tem muito fome. Dá fome mesmo. Hã? O tanto que dança, o tanto que pula, o tanto que roda, tá fome mesmo. Nossa, eu fico com muita fome. Eu queria não ter, mas sempre eu tenho. Tem alguns alimentos também que o pessoal esqueceu de... Antigo, né? Aquele livro que tinha Medicina Alternativa de A a Z. Vendia. Aquilo lá era excelente, aquele livro lá. Fala de umas coisas... fala de umas coisas que as pessoas esqueceram. Por exemplo, óleo de rícido, o mel, o geleia real. Tem um monte de coisinha que a gente esquece de adicionar na nossa dieta cotidiana. Aquele shot que o pessoal resgatou isso com própolis, era gengibre, açafrão e uma coisa que toma de manhã para poder ativar o metabolismo. Umas coisinhas que faz sentido tomar. E as pessoas esquecem. Estão acostumados. Você vai na farmácia hoje, tá parecendo que você tá tentando bomboniere. Eu nunca vi farmácia tão colorida, gente. Antigamente... Dá vontade de comer uma Novalgina. Como chama aquele docinho lá? Neusaldina? Aquilo é até docinho, cara. Neusaldina é até doce. Como que pode? Antigamente o remédio era amargo e doía. Medicina, medicamento. Como se diz, da nossa época, que aí é mais velho um pouco, aí não tinha injeção, não, era no revólver, as vacinas. Eu tô vendo que troço no braço, que tiro no braço. Já tô. Eu também. Eu tô vendo. De pistola? Depois que o mertiolate parou de arder, gente, tudo foi mudando. Gente, um próximo, assim... o primeiro passo aí, como a gente já falou, o autocuidado, o autoamor, mas tudo não adianta, né? Um autocuidado, um autoamor, uma alimentação saudável, se eu falo muito isso, se a gente não tiver autoconhecimento. Isso, autoconhecimento em todas as áreas, né? Porque o que acontece? Vai chegar em um certo estágio, o médium aí, se ele não tem autoconhecimento, ele se perde. E é por isso que nós estamos fazendo, né? E vamos, depois que acabar esse estudo, a gente vai continuar, porque o autoconhecimento é o universo, gente, é movimento. E nós não podemos estagnar. Ou seja, o universo está o tempo inteiro em movimento. E nós temos, todos os dias, seja com um velhinho, com uma criança, a gente tem algo, nem que seja uma palavra para aprender. Comece a prestar atenção nos detalhes. O autoconhecimento é tudo. E se a gente para, a gente estaciona. E se a gente estaciona, a gente não consegue ter a conexão com a fonte, que é com o eu superior, ou seja, com a nossa centelha. E essa é a busca. A busca, sim, principalmente a busca espiritual nossa, da gente conectar direto com a fonte, que é Deus, que é a água limpa.
Nós temos nossos guias, mentores, enfim, mas a fonte ali, que é o eu superior nosso, né, que cada um fala de um nome, alguns falam de universo, outros, enfim, que é a centelha divina nossa, só com autoconhecimento, porque são frequências. E se nós estagnarmos, a gente fala que não tem retrocesso, né? Mas a gente pode estacionar. E aí a gente pode, às vezes, vamos falar assim, não vou falar retardar, mas demorar um pouco mais, né? Do salto quântico. Concorda, gente? Essa questão do autoconhecimento, ela é muito profunda no ponto que, como a gente está na matéria, e a gente nunca trabalhou a vida inteira a espiritualidade, só depois de mais velho que a gente despertou. Mas acostumamos com os veículos, né? É como pessoas que entram dentro de um carro, que entra dentro de um caminhão que está sendo guinchado por um outro carro. E a gente acha que é o guincho. Você entende? Então, é igual aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Tem uma linha de pensamento em Adyar, que ele chama de Advaita Vedanta, ou auto-inquirição, que seria traduzido. Que é justamente isso. A auto-inquirição é você questionar a si mesmo sobre o que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, o mais difícil é a gente saber que não é a mente. Porque que a gente não é o corpo, acho que a ayahuasca já dá uma resolvida, que muita gente já se viu de fora ali. Então você tem certeza que você não é o veículo biológico. Mas a mente, ela é difícil, porque até o nosso pensamento usa a nossa voz. Então como que você faz para você não se identificar com a mente? É uma prática muito simples até. Quando acontecer um pensamento na sua mente, você deve questionar para quem que tá acontecendo o pensamento. Eu falava muito isso pro William antes. Eu falava assim, ele me perguntava, então o que a gente é, né? Eu falava assim, olha, se você percebe algo fora de você, não é você. Se você percebe seu corpo, você não é o corpo. Se você percebe as energias, não é as energias. Se você percebe seus sentimentos e emoções, você não é os seus sentimentos nem as suas emoções. E se você percebe seus pensamentos, você não é os pensamentos. Você é o grande observador, é aquela consciência que tá ali. Porque você não pode ser algo fora. E com o tempo dessa prática de você se questionar, mas isso é devagar, viu? Isso é um fato, só de você se questionar. Vem um pensamento, você tá passando por você, não é seu. Você vai tomando uma distância dos pensamentos, e isso acontece em meses, cara, eu juro pra você. É prática rápida. Você vai ver os pensamentos passando na frente como se estivesse num pasto. Eles estão passando na frente, eles não te incomodam mais. E você é capaz de escolher o que você vai pensar. Você educa a sua mente a ter bons pensamentos, porque o nosso sofrimento, a maioria das nossas doenças, é de uma mente mal educada. É uma mente tóxica, ela está toda corrompida pelas mídias e por tudo que você consome. Então, quando você define para sua mente que você vai decidir o que ela vai pensar, porque você se identificou com esse eu superior, você tem uma saúde melhor. Esse final de semana, até mudando aqui um pouco, aproveitando um pouco o que a Laia falou, na sexta-feira, de madrugada, de sexta para sábado, tem muita conexão noturna, gente. Eu e a Michelle aqui em casa, eu não sei vocês aí, mas à noite tem dia que à noite aí é daquele jeito. A Laia eu encontrei com vocês esses dias aí. Foi na sexta-feira, não sei se na quinta para sexta. Na sexta-feira, madrugada, eu acordei assustado com um sonho, que era a Michelle, que tinha acontecido com ela. Que ela pulou do lugar que a gente estava, bateu a cabeça e sofreu um acidente, papapá. Então, madrugada de sexta para sábado, acordei na madrugada, falei para ela, nós não vamos viajar, tá tudo programado. Ah, mas por quê? Eu falei, não vou sair de casa. Eu não quero sair de casa, não dou conta de sair de casa, eu tô cansado, a noite foi pesada, eu perdi meu sono. Deu 1h da tarde, o acidente do meu irmão. Olha pra você ver. A cena com um trauma no que eu tinha sonhado, só que era a pessoa da Michelle. Aí aquela leitura, né? A conexão, a Michelle veio para filtrar, a gente veio, aí eu não consegui identificar. E às vezes eu fiquei com aquele trauma de eu não viajei, mas eu não consegui trazer aquilo ali para dentro. Eu acho que isso me confortou muito nessa situação de estado. Eu fui avisado da tragédia que estava para acontecer. Só que eu não consegui filtrar onde ela estava e como seria, o que seria. E foi a morte do meu irmão num acidente, como na situação foi.
Tá vendo? Essa ideia de você ver, de você sentir como ela e não como sua irmã é muito comum, porque você associa a energia familiar de qual você tem mais contato e que você ama. Entende? Então, sempre assim, sempre acontece muito disso. Desse fato de você sentir alguém mais próximo e acontecer com outra pessoa. Foi com a Michelle veio no meu irmão, a cena, a pancada na parede, no concreto, em tudo, foi na ponte, foi descrito também no meu sonho. Senhor. Né? Como que agora essa conexão, você vê como que a gente vai desenvolvendo, vai reconectando novamente e as coisas da gente. Então nada é por acaso. Eu não conhecia. Igual você falou, tem que nos questionar por que disso mesmo. Vamos entender. Eu passei a fazer isso de sexta até agora, eu tentando entender o que foi me avisado, mas foi me falado. Às vezes nem é pra tomar uma atitude tipo de evitar, mas é um conforto que já vem. Olha, tipo, eu tive umas premonições, mas antes, né? Na época que era o William mais ainda. Ele tava projetado fora do corpo e uns espíritos não queriam deixar ele sair do quarto. Aí a gente projetou energia, tirou ele de lá e ele saiu do lado de fora da casa e a energia mudou, a dimensão mudou, a vibração mudou. Ele ficou muito lúcido, o céu tava todo estrelado, já não era mais os umbrais tão densos, e tinha uma senhora vestida de azul, com um hobby azul, parecia uma maga, né? Na calçada da casa. E ele se dispôs ao trabalho, como sempre treinou ele, né? Ele se dispôs, eu posso te ajudar? Precisa de alguma coisa, fazer algum amparo, alguma coisa? Ela, não, a gente tá preparando a rua aqui, vai ter um irmão que vai desencarnar nessa rua aqui, e a gente veio preparar o ambiente, já tá tudo pronto já. E ele ficou conversando com ela e voltou pro corpo. Deu 45 dias depois, um rapazinho foi assassinado de facada aqui. Ou seja, o ambiente, às vezes, do desencarne, ele já é preparado para poder a pessoa não ter tanta agonia durante o processo de desencarne, já ter uma melhor receptividade, um tratamento já do grupo kármico, né? Já vem com esse trabalho aí de desenvolvimento. Então, nada muito aleatório, às vezes não é nem tanto para você tentar evitar, mas é para te confortar no processo. A energia é diferente. Nessa situação do meu irmão, ele despediu de todo mundo que ele gostava nos últimos 30 dias, gente. Procurou pessoas que me relataram que fazia tempo que não encontrava com ele, que procurou. O meu pai, ele desencarnou de Covid, faz uns 4 anos. Minha mãe, eu gostava muito dela. Eles eram divorciados, mas viraram grandes amigos, né? E meu pai no hospital, eu fui lá visitar ele, já senti que a mulher tava mentindo e eu vi os amparadores lá no corredor. Já falei, mãe, o pai não vai sair daí, não. Ele vai morrer, vai desencarnar. Passou uns 3 dias, 4 dias, ele dormindo, a minha mãe falou que... Minha mãe também projeta, né? Ela falou que viu ele assim na porta e chamando ela. Ô, véia, acorda! Tipo assim, chamando ela, sabe? E foi o momento que ela recebeu a ligação, poucos minutos depois que ele tinha desencarnado já. Ele veio dar tipo, uma última despedida, sabe? Tem muita conexão com quem você gosta, sabe? Eu fiquei bem assim... Não assustei, não, dessa terça-feira. Eu só quero mais entender melhor, só isso. Mas não me assustei com nada. Vai, Pedro, você agora. Aqui é assim, tem um caso... Só o meu não aparece, ó. O nosso aqui não aparece de jeito nenhum. Aí, assim, foi... Eu fiquei satisfeito também disso, sabe? Eu fiquei muito tranquilo com essa situação. Mas foi bem... Mas eu assustei bastante. Eu não consegui viajar com as crianças no sábado. Só isso, pra vocês terem uma ideia. Coisa que nunca aconteceu. Tudo pronto. Não é à toa que esse conhecimento milenar de autoconhecimento, ele tem o peso que tem até hoje, sabe? Autores grandes como Sócrates, Platão, estão os livros aí até hoje na academia. Uma academia de letras de filosofia que durou 800 anos, isso não é à toa. Por quê? Para eles, por exemplo, eles diziam que viver é aprender a morrer. O que eles querem dizer? Que você nasce sem saber quem é, mas você deve morrer sabendo quem é. Porque isso vai te trazer uma tranquilidade de saber... Imagina o poder que isso deve ser tão bom, sabe? Você desencarnando sabendo que você não é o corpo, é só o Fusca. É só o carro que tá dando defeito, que continua. A projeção astral, gente, eu acho que é uma das experiências mais importantes que um encarnado pode ter, porque, eu juro, ela quebra isso em vida. Porque uma coisa é você ler os livros lá de Sócrates, Platão, falando da imortalidade da alma, da imortalidade da consciência, e outra coisa é você estar em pé no seu quarto, vendo a mochiba deitada. É outro nível, sabe? Você volta... Quando eu tive a primeira vez, me deu uma crise do estrangeiro.
E eu chorei muito, porque eu falei assim, gente, então, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque você fica meio sem chão. Tudo que você viveu é mentira. Nada disso faz muito sentido quando você sabe que você é imortal. Mas te traz uma qualidade de vida tão boa, porque todos os sofrimentos, a maioria deles vão embora. A espiritualidade, ela tem essa bênção de te trazer uma consolação muito grande quando você convive com irmãos que estão tendo as mesmas experiências. Você percebe que não é aleatório, que existe uma coerência que passa de um para o outro. E esse conhecimento da imortalidade da alma é uma coisa que a gente deve buscar alcançar. Talvez a gente não alcance nessa vida. Mas esse salto, esse esforço que a gente faz para romper a casca, isso vale muito numa encarnação. Esse esforço filosófico, essa vontade de saber quem você é, isso é um grande parto. Isso é um grande parto pro espírito. Nossa, eu vou precisar estudar muito isso, porque eu corro dela. Eu já ia propor agora pro Alaia pra gente fazer assim. A gente podia fazer, agora eu estou falando verdade. A gente pode fazer, tá? 2 projeções, Alaia. A gente leva o pessoal para um umbral para ver como que é lá. Tô falando sério. E depois a gente leva para um templo aí, hindu, sei lá. A gente vê aí nas próximas. Eu tenho uma proposta melhor, a gente pode levar a galera. Não, tô falando sério. Assim. Sabe o que nós pode fazer? Igual eu fiz com a Nayane. Tô brincando, não. Eu contava pra Nayane que toda noite eu vou aí no portal, né? Fazer os trabalhos de proteção da egrégora, defender as barreiras lá. Vai com os eixos tudo lá. E ela tava falando assim, não é possível que isso acontece mesmo. Aí eu falei pra ela, pede pro teu mentor pra ele te levar. E ela ficou com esse pensamento na cabeça, de se projetar pros umbrais. E acabou que ela conseguiu. E um dia ela tava lá comigo, ela falou, eu te vi, sei lá, eu expliquei pra ela tudo que ela viu. Mostrei pra ela. Só que a técnica, gente, eu vou te explicar, essa aqui eu faço toda noite. E ela é fácil, mas fácil mesmo. Vocês já vão cuidar da alimentação, gente, vocês estão cuidando. A primeira coisa que ajuda a projetar é o vínculo. É você manter essa ideia firme na cabeça. De que agora você não tá pondo o corpo na cama pra dormir. É um portal, a cama é um portal. Você vai dormir e você vai pôr na cabeça que você vai sair do corpo. E é isso. Você vai lançar um pensamento como uma oração pro alto pros mentores que estão fazendo algum trabalho extrafísico, caso eles queiram a sua ajuda ou queiram te ensinar alguma coisa, que eles passem ali e te buscam. Porque sempre tem caravana passando em cima da casa, às vezes ele pega teu pensamento ali, ó. E eles veem isso, sabe? O rapaz ali, ele tá focado, todo dia ele tá fazendo as práticas dele, todo dia ele tá se dispondo pra sair, então vamos ajudar ele. É desse jeito que funcionam os mentores de projeção astral. E a última, essa é mais excepcional. Primeiro você vai cuidar do seu dia. Você não pode se corromper muito durante o dia. Cuida das palavras, tenha um dia mais leve, pra você estar com as energias leves. À noite, você vai imaginar essa técnica fabulosa. Você imagina que é uma gangorra a sua cama. Uma gangorra. E o eixo da gangorra é a tua cintura. Aí, você vai imaginar, você não vai fazer fisicamente. Você vai imaginar que seus pés estão descendo e sua cabeça está subindo. E depois você imaginar que os seus pés estão subindo e sua cabeça vai descendo. Você vai imaginar que esse movimento está acontecendo e você tenta dormir meio de barriga para cima. E fica imaginando esse movimento. Você vai pegar no sono e você vai sentir que esse movimento está acontecendo de verdade. Só que não é um movimento físico, é o teu corpo astral que está descolando. Porque você está fazendo esse movimento mental, você está direcionando energia pro pé e pra cabeça, pro pé, pra cabeça, pro pé, pra cabeça. Ele vai acelerando e você vai entrar naquele movimento de catalepsia. Sabe? Mas esse movimento, e vai descolando, e você vai curtindo suas energias. Se você não sair, tá tranquilo, mas se você vai sentir esse movimento, eu tenho certeza que você vai sentir esse movimento. Eu fiz isso pra Jéssica, ela se projeta comigo de vez em quando, aí coisa básica mesmo. Mas é isso, é constância e movimentar as energias. Básico. Porque projetar fora do corpo não é coisa de gente evoluída, de quem tem alto nível, é coisa de quem dorme. É um processo completamente energético, anímico. Às vezes os espíritos vêm, nos ajudam e vira um processo anímico mediúnico, né? Mas ele é um processo mais energético. Isso é natural. Aí, madrinha, dá, porque se vocês começam já a fazer esse projeto, esse processo de vocês já irem cuidando de vocês, se predispor à projeção, nós pode direcionar mentalmente que nós vamos se projetar e nós queremos ir pro portal. Entende? Aí todo mundo se encontra. Aí os mentores da casa, que são os amparadores lá, eles têm que patrocinar o encontro, porque não é fácil se encontrar fora do corpo. Porque é igual sintonizar rádio, sabe? Tem que estar certinho, todo mundo na 102.3. Se algum tiver na 101.2, não tá vendo. Às vezes você tá projetado fora do corpo, os espíritos não te veem, porque você tá um pouquinho mais sutil. Assim como quando você se projeta, você não vê os mentores, porque eles estão muito mais sutis. Então tem essa questão de frequência. Então, eu e a Michele, nós tivemos conexão e depois, na hora que a gente... Eu não encontrei com ela, mas encontrei com você e ela veio com um relato que encontrou com você. Mesma noite.
e eu e ela, não. Então, assim, e não foi uma vez. Uhum. Não foi uma vez. Inclusive, foi na quinta-feira, teve na sexta onde eu tive essa situação que foi antes, eu tive essa projeção e depois veio essa imagem, todo esse pensamento, tudo isso que deu. A gente não consegue lembrar, né? Mas isso de lembrar também tem umas outras técnicas. Você tem que movimentar um pouco a energia no frontal. Imagina a forma luminosa, sabe? Não tem muita técnica. Imagina luzes, coisa luminosa. Imagina que você tem uma esfera na cabeça de luz que é você, ela começa a sair pela cabeça, ela volta. Só o fato de você imaginar coisas luminosas, vocês movimentam energias. E esse chakra é muito responsável pela memória, conhecimento, pela fonética, por todas as coisas que você tem de acesso. E uma outra é ler, ver filmes. Por quê? Você aumenta o teu arsenal de imagens, o teu léxico de imagens. No astral tem coisa que não existe no físico. Então, se você é uma pessoa que não costuma ler, que não costuma ver as coisas, explorar o mundo, vocês são pessoas que viajam muito, vocês viram muitas coisas, isso já ajuda. Você vai salvar como? Por isso que tem gente que tem sonho estranho, que tá voando num piano, porque é o que o cérebro mais aproxima do que ele viu, entende? É igual as mirações da ayahuasca, às vezes é muito pro cérebro salvar aquilo tudo. Ainda mais, eu com a Jéssica tem muito disso, nós dormimos junto, vocês também, a aura se expande. E é um entrelaçamento áurico ali. Então, eu até falei, teve uma última que nós estávamos em São Paulo, essa até contei lá no portal, lá, que não sei se você ouviu. Nós estávamos em São Paulo, amparando uns moradores de rua, né, trocando energia deles, tirando os assédios lá com os Exus. E a Jéssica não trabalhou muito frontal, ela perdeu um pouco a lucidez fora do corpo. Eu tava lúcido, ela não. Ela tava meio que sonâmbula fora do corpo. E acontece muito, 90% das pessoas se projetam em estado de sonambulismo. E ela falava assim, amor, avisa pro pessoal do portal que eu não vou voltar mais não, que eu me encontrei aqui. Eu vou viver da espiritualidade agora, eu vou ficar aqui, eu me encontrei aqui, eu não vou voltar mais não. Aí o Exu falou assim, deixa ela aí, Alaia, vamos deixar ela aí, vamos trabalhar. E deixamos ela lá, depois nós fizemos trabalho e voltamos e pegamos. Mas acontece muito, cara. Os assédios acontecem assim. E uma última dica, Matheus, só pra finalizar sobre projeção. Isso aqui também é chave, viu? Sempre se questiona se você tá fora do corpo ou não. Por exemplo, você tá indo embora pra casa. Você diz que eu tô fora do corpo ou não? Tá procurando uma chave, uma carteira na casa? Se questiona. Não se responde. Só se questiona pra ver se não. Porque, às vezes, você desperta fora do corpo quando você está sendo assediado. Ou, às vezes, o espírito tá fora do corpo, você tá andando sonambulando, ele quer te pôr medo, porque o medo vai ativar teu chakra básico, que vai ativar tua glândula suprarrenal, que vai aumentar a adrenalina do seu corpo e vai fazer o seu chakra umbilical densificar. Aí eles vão lá e pegam energia. Então, o assédio deles é bobo. É tipo assim, mano, cadê teu carro? Esse dia eu acordei assim, ó. Não, esse dia eu tava andando de moto, vindo pra casa, eu não sabia que eu tava fora. Eu tenho esse hábito de me questionar. Aí, de repente, tinha uma mulher na minha garupa, que na minha cabeça era uma amiga da escola de infância. Eu na moto. E ela me deu um beijo de língua. Aí, na minha cabeça, eu já pensei, como que ela me beijou se eu tô de capacete? Aí já bateu a ficha, eu tô fora do corpo, gente, tô fora do corpo, eu já fingi pra não calmei pra não perder a projeção e tô aqui, né? Teve uma outra vez que eu tava fora, o rapaz, cadê teu carro? Você deixou teu carro, tá longe aqui, é perigoso, os bandidos vêm aqui, te pega você, bobão, aqui, você tá sozinho aqui, é nóis, começou a falar umas gírias meio de carioca comigo, sabe? Eu, cara, eu não tenho nem carteira de motorista. Comecei a questionar, sabe? Aí você desperta lá fora, porque o hábito de você fazer isso no cotidiano te desperta, porque você só vai saber que tá projetado quando você abrir a consciência. Do resto, você vai só saber depois que você voltar pro corpo. E aí, só mais um pontual sobre esse assédio. Eu não sei se vocês sentem, mas hoje eu, graças a Deus, não sinto mais, mas eu sentia muito esse assédio, gente, energético e até sexual, sabe? De vampiros energéticos, tá? Enquanto vocês estão dormindo mesmo, sugando ali, puxando o teu ectoplasma, tá? Você encontra com pessoas, quando você tá projetado, tá? Vamos pensar aí, pessoas conhecidas mesmo, mas aquelas pessoas são plasmadas só para sugar o teu ectoplasma. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu demais comigo, demais mesmo. E assim, porque eles se plasmam, né? De acordo com a nossa consciência. E aí, exemplo, eu vejo Moisés, mas não é o Moisés, tá? Se faz, ele se plasma de Moisés para
sugar o meu ectoplasma e aí a exaustão mesmo, né? Aconteceu já com vocês isso ou não? Sim. Pra isso tem uma defesa, viu, madrinha? É interessante. Olhar no olho, cara. Espírito fora do corpo que tá te assediando, eles não olham no teu olho. Isso é por causa que eles se plasmam uns 20% só do corpo. O resto é indução mental. Olhar no olho resgata o teu instinto primitivo de sobrevivência. Quando você tá com medo, você sai no corredor, você tá buscando olhar e você acha uma boca e um dente. Na escuridão, um predador. E isso eles não conseguem tirar do teu instinto. Então quando você tá fora do corpo, você olha o olho e a boca dele, você quebra a plasmação. E outra tem o estado vibracional, né? Que eles chamam de EV. Que é você movimentar. Isso durante o dia você pode fazer. A melhor defesa energética que eu acho que tem. Tá sentindo pensamento ruim, assédio, pensamento de pornografia vindo do nada? Faz essa prática. Imagine que você tá uma luz dourada aqui, ela desce, depois ela sobe. Ela vai por dentro do corpo. Vai descendo e subindo. Depois você vai acelerando o movimento dela. Imagina luz com movimento. Movimento de energia tem que ser imaginação com movimento. 2 minutos some. 2 minutos some. Por isso que um espírito não consegue roubar teu corpo à noite, como eles falam nos mitos, porque tua aura tá vibrando. Assim, ó, por isso que quando você tá em catalepsia, se ouve até um barulho na cabeça. Um barulho assim, ó, forte, por causa disso. Mas acontece muito. E por 2 motivos. Um pode ser assédio. Ou segundo, você não trabalhou suas energias durante o cotidiano. E o único modo que os mentores arrumaram de te limpar é colocando uma sanguessuga. Entende? Eles fazem isso também. Às vezes você, por exemplo, aí quer ser puro, mas não quer transar, não quer ter sua vida sexual ativa, vai acumular energia sexual. Como é que eles vão tirar isso? Eles não vão ficar te dando passo o dia inteiro, não. Põe um obsessor pra drenar a tua energia sexual. Porque se você não trabalha sua sexualidade, tá sobrando energia, vai te desequilibrar inteiro. Acontece. O Chico sofria muito assédio por causa disso. Ainda mais com a questão sexual dele. E a energia sexual, né, gente? Nada mais é que a Kundalini, ela é muito além do sexo, ela é a criatividade. Então, assim, vamos falar assim, ela é necessária aqui na 3D, né? Então, ela é primordial. Ou direciona ela, ou você tem que trabalhar. Médium que não trabalha energia, gente, é doente, viu? É caminho pro caixão. Isso é pra todo mundo aqui, que todo mundo aqui é médium. Vocês têm que aprender, às vezes, eu juro, isso aqui é muito importante, gente. Quando chegar em casa, às vezes você fez um trabalho, às vezes você nem trabalhou, não fez um trabalho espiritual nem nada. Direcione energia, emana energia pro universo, emana energia pra fora antes de dormir. Porque a energia ectoplásmica tua, que tá acumulada, ela vai embora. Você direciona pros mentores, eles sabem o que fazem com ela. Mas não deixe de trabalhar a energia durante o dia. Se você é médium, aprende a dar um passe em alguém, aprende a doar energia, fazer uma oração pro planeta, alguma forma de você se conectar e doar energia, porque médium tem muita energia e energia densa para ter o contato espiritual de propósito. Então, médium que não trabalha é o McDonald's do plano astral, é o McDonald's do umbral, sabe? É lanche. Os caras vão em cima. E assediam e atacam e você acaba prejudicando a tua vida. Você percebe que os primeiros sintomas começam com bipolaridade, começam com mudanças de humor repentino, começam com dores de estômago, azia, gastrite, dores nos ossos, nas juntas, problemas da coluna, ainda mais na parte onde fica a hernia de disco. Isso tudo tem a ver com energia que não é solta. Até o Oxóssi, por exemplo, tava uma vez com o César, ele falou pra mim lá, e fazendo um próximo ele falou que ele tem um miasminha nas costas, ele falou que ali é acúmulo de energia. E como tá no chakra, na traseira do chakra cardíaco dele, acaba que não vai muita energia para os chakras superiores do César. E esses problemas nos olhos dele é repercussão disso. Das energias que não estão fluindo direito nos chakras superiores. Porque energia sexual, esse rapaz tem fortíssima. Você vê, fica correndo lá no portal lá, a energia dos chakras para baixo é fortíssima. Aí para cima tá tendo fica destruição daqui para cima. Para cima precisa trabalhar. Então eles pediram para remover e trabalhar a energia. Mas tem muito disso. O médium tem que doar energia, tem que saber mexer energia. Não pode deixar só para as entidades, sabe? Ontem eu precisei fazer um trabalho nesse sentido. Recebi umas energias, não diretamente, né? Mas a Regiane fez um trabalho, né? Eu entrei em alguns campos. Eu adentrei no campo dela. E ontem à noite eu fiquei igual a Laia falou, né? Meio bipolar, meio
meio sem saber o que tava pensando, eu tava chorando, eu tava sorrindo, eu tava nervoso, sabe? Foi muito esquisito, cara. Eu deixei a gata lá na roça, depois de correr. Começou a chorar por causa da gata. Da gata, eu tive que ir lá pra ficar com a gata. Cheguei assim, foi estranho, mas de repente baixou um cansaço extremo. Eu falei, não tô legal, eu tô sob ataque, eu tô sob energias. Eu falei, vou botar uma música aqui, uma quebra de pactos aqui, né? E uma frequência. Aí deitei e comecei a ficar sonolento, né? Até pegar no sono. Falei, a Regiane tava finalizando umas conversas dela já mais à noitinha. Eu pedi para ela desligar e deitar também, né? Porque tava muito forte a energia e precisava ser dissipada isso, né? Igual o Alay falou, tinha que drenar essa energia, trabalhar. E vocês vão aprender a perceber isso ao longo do tempo, tá, pessoal? Olha, nem tudo é cansaço físico. Dá pra vocês fazerem. Vem, mas vem mesmo, te pega e te abala. Então toma cuidado, né? Cuidado pra você não descontar no teu parceiro, né? No teu filho, no teu animal. Então essas energias sim dissipam dessa forma. Tá? Dá pra vocês fazerem uma prática até agora, pra vocês sentirem bem esse movimento. Não vocês queiram fazer. Só pra vocês sentirem como vocês vão trabalhar essa energia. Pega a mão sem encostar em nada. Deixa os cotovelos livres. E você vem vindo de longe, bem devagarzinho. E você vai tentando encostar uma mão na outra. Você vai sentir que vai chegar um momento em que fica mais difícil de relar uma mão na outra. A minha fica mais ou menos aqui. Você percebe que fica mais difícil. Se você fizer um movimento para afastar, também fica difícil. Ou seja, essa altura aqui entre as duas mãos é o que nós chamamos de aura da saúde. Faz bem devagarzinho o movimento. Vem aberto e vem descendo devagarzinho. E você vai sentir que fica leve até certo ponto. Mas vai chegar um momento que as mãos ficam próximas que fica difícil de movimentar. Parece que tem um peso no meio. Essa é a... E bem aqui assim, ó. Às vezes pra mim é esse movimento. Aí se você vai movimentando pra fora e pra dentro, você vai sentir um movimento no meio. Essa é a aura da saúde. A aura ela é composta de duas partes. Uma mais sutil, que são os filamentos sutil. E aqui é a da saúde. Se entrar aqui, você sente no físico. Como que você às vezes tem problemas de dificuldade de movimento, de imaginar, é muito difícil, a gente tem dificuldade de imaginar com o movimento. Vocês usam as mãos. Pega as mãos, vai tomar um banho, faz esse movimento e sente. Vai dando um passo no corpo com as mãos, movimenta a mão em cima dos chakras. Você mesmo movimenta com as mãos. Nas suas mãos tem todos os chakras do corpo. Aqui resumido. Mas comigo acontece muito isso dormindo, eu acordo fazendo isso. É isso mesmo. Tem que liberar. Às vezes é o teu mentor fazendo a sua limpeza, né? Você mesmo. No banho, então, é excepcional. Tá tomando um banho, gente. Tá perdendo nada. Deixa a água vir e dá um alto passo em si mesmo, sabe? Libera essa energia. Isso é importante. Desliga a luz do banheiro. Troca essas lâmpadas da casa também. Essas lâmpadas da casa fluorescente faz um mal pra tua energia. Eu vou trocar tudo aqui de casa. Toma um banho no escuro. Faz essa aí, essa prática. Eu faço, cara. Sabe a mesma coisa de tomar a medicina e colocar... Sabe o que eu dou uma agregada ainda? Deixar tudo agir. Eu ponho um defumadorzinho, aquele triangularzinho no banho, apaga a luz, fica por dentro temascal. Pois é, fica rindo da minha cara. Eu uma faço amiga nossa também, a Joana, ela falou uma vez, tipo assim, você sentir, quero me limpar, quero ficar mais leve, como se fosse um banho de cachoeira. Você vai, toma um banho também, pode deixar meia luz ou luz apagada, e seja lá banho frio ou morninho que você tá tomando, bota a mão no piso e imagina que você tá com um raio dos arco-íris passando, um arco-íris passando em você, e você vai se limpando. Você fica bem mais leve. É um banho de chuveiro que se torna como um banho de cachoeira. Ela mentaliza as cores do arco-íris e essa água que tá caindo em você é as cores passando e indo embora. E eu já fiz isso, é muito bom. As ervas e pedras, elas ajudam até certo ponto. Porque como são físicas, elas limpam a entrada dos chakras e um pouquinho só próximo. Agora, os chakras em si, ou é com os corpos superiores, que é o mental e o energético, bem equilibrados, que uma mente equilibrada e uma emoção equilibrada vai naturalmente ter energias equilibradas, ou energia com energia, que é o passe. O passe limpa energia no chakra diretamente, de fato, porque é matéria que compõe o chakra com o chakra. Não adianta eu botar uma ametista no peito, que não vai me ajudar muito, vai ajudar até certo ponto. Mas o resto é uma mente equilibrada, um sentimento equilibrado
E uma conduta no plano físico também que seja relativa a isso. Isso aí você vai ter sempre uma aura limpa. Aí soma naquele pensamento, porque o assédio, como o padrinho falou, você só vai saber que tá sendo assediado se você distanciar sua consciência daquilo. Porque os caras do umbral sabem assediar, eles têm tempo. Eles não vão encarnar, eles não querem, tem tempo disposto pra te conhecer tão profundamente que você vai acreditar que é seu. Então saber quem você é de verdade, qual é o tema de hoje mesmo, até ajuda nisso. Você se livrar de assédio, se livrar de tudo. E nós encarnados somos espíritos, não esquece disso. Existe assédio de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Alaia. Nós estamos vivendo o espiritismo no corpo humanos. Aqui, lá no Umbral, nós brinca, na minha caravana lá, que nós chamamos aqui de Brasil. Gente, só para finalizar, tanto é que quando Moisés, né, pergunta para Jesus lá, né, quem é você? Quando perguntar quem é você, o que eu devo dizer, né? Moisés pergunta lá para Jesus, né, se alguém perguntasse para ele quem ele era, o que ele deveria dizer, né? E aí o que ele responde? Eu sou o eu sou. Então, ou seja, o eu sou, toda vez que você fala eu sou, você está o quê? Se igualando a criação, a fonte criadora. E quantas vezes, né? Nós mesmos, você, tenho certeza, a gente nos desmerece falando eu sou burra, eu sou feia, ou seja, nós mesmos já estamos criando aquilo, né? Nós estamos batendo o martelo. Então, assim, nós estamos, vamos falar assim, nos desmerecendo. Se nós somos a criação, então nós temos que fazer jus por isso, né? E tomar muito cuidado a cada decreto, porque o decreto mais importante aí é o quê? Eu sou o eu sou, ou seja, tanto é que Jesus falava, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Então, quando pergunta, né, Moisés pergunta para ele o que ele deve responder, é simples. Eu sou o que eu sou, ou seja, eu sou a fonte, eu sou a criação, eu sou o todo, eu sou a integralidade. E é isso, gente, assim, no resumo, que nós mesmo, quando a gente não faz essa peneira, nós mesmos buscamos, né, e nos levamos para caminhos não muito, eu diria assim, favorável, né? Porque nós mesmos decretamos. Quando a gente bate o martelo, não tem como ser diferente. É verdade, Moisés? Foi tudo isso que aconteceu. Ô, Moisés. Se você quiser responder. Ô, Moisés. Isso que a Regiane falou é verdade. Porque, assim, quando a gente fala eu sou, a gente está evocando a divindade, né? O Pai Celestial. Então, tudo que você fala depois, você está tipo, chamando isso para você. Então, em qualquer aspecto da vida. Você está invocando a criação, você está invocando Deus, a fonte, ou seja, poder. A água limpa, o eu superior ali seu, enfim. E muitos usam, né, assim, na ignorância. Eu mesmo usei, aposto que todos vocês já usaram, né? E em vez de fazer para o benefício, né, a gente usa aí de uma forma mais desfavorável, né? Esse eu sou, quando ele chega na mente, quando ele não está purificado no espírito, ele gera sofrimento, porque você acha que você é o salário, você é o emprego, você é pai, você é mãe, você na verdade não tem nada. São cargos que você tem durante uma encarnação. Então, ou seja, quando você tem consciência desse eu sou puro, todos os cargos que você recebe, você faz eles com muita qualidade. Porque você canaliza justiça, bondade, beleza neles, né? Agora, quando você está somente dentro da forma, você se identifica que você é algo no mundo, tudo é passageiro, inclusive na mente. Isso traz muita dor e sofrimento, porque você fisicamente é um ser mortal e é muito difícil você não ter essa base mortal. Sim. É o primeiro pensamento que traz sofrimento ao homem.
É isso, gente. Para finalizar, vamos fazer uma técnica hoje havaiana, muito usada, né, para limpar memórias. Tenho certeza que vocês já conhecem. E aí é rapidinho, tá? Vamos sentar aí um local aí mais confortável. Tá vendo? Vamos nos conectar aí hoje com cada um, conecta aí com uma pessoa que sentir no coração, tá? Hoje vamos estar conectando aí com uma pessoa, seja um ancestral, seja um filho, um irmão, um pai, uma filha. Vamos limpar memórias dessa pessoa, trazer cura para essa pessoa. Já sei que eu vou me interessar. Respira nesse momento. Sente a frequência da pessoa que você precisa conectar nessa noite. Puxando energia, puxando energia, puxando energia da terra, de Pachamama. Expandindo energia, expandindo energia. Respira. Puxa de 1 a 3. Conta. Segura e libera. Mais uma vez, puxa a energia da terra. Mentaliza uma energia vermelha. Segura, conta de 1 a 3 e libera. Agora mentaliza essa pessoa na frente de vocês. Olha nos olhos dela. Fala para ela nesse momento. Cada um coloca o nome da pessoa na frente. Eu sinto muito. E aí você diz para ela que você sente muito por às vezes não ter dado a atenção que ela merecia. Você sente muito nesse momento por não ter dado amor, carinho, enfim, cada um o que sentir no coração, de não ter dado tempo de qualidade, enfim. Abraça essa pessoa nesse momento, sente abraçado por ela. Pede nesse momento perdão para ela. Me perdoe por todas as minhas falhas. Vai sentindo nesse momento e vai recebendo perdão. Vai agradecendo também a oportunidade de encontrar com essa pessoa nessa noite. De receber esse presente do astral. Vai agradecendo os momentos felizes que vocês tiveram. Vai agradecendo cada detalhe. Todas as brincadeiras, todas as parcerias, todo o acolhimento. Esse momento, olhando nos olhos dessa pessoa, fala para ela do fundo do coração, fala o nome dela, fala que você ama muito ela. E que você está doando todo o seu amor nesse momento. Vai sentindo nesse momento a energia do raio rosa, da Mestra Rovena, inundando vocês, acolhendo, abençoando.
atualizando. E nesse momento vocês expandem, se fundem só uma energia, você e essa pessoa. E acontece essa troca energética do amor incondicional, o amor sem condições. Vai acelerando, acelerando. E vocês vão se sentindo acolhidos, abençoados, elevados nesse momento. Vamos sentindo nesse momento a verdadeira conexão com a essência divina, com a fonte criadora. Faz uma reverência para essa pessoa nessa noite. Agradece a oportunidade de ter limpado essas memórias, de ter recebido essa presença. Eu agradeço a oportunidade também de ter sido esse canal. Agradeço a toda a energia do raio rosa. Agradeço também a nossa mestra amada, mestra Rovena, que esteve na condução. Gratidão, gratidão e gratidão. Respira nesse momento com leveza, gratidão, amorosidade. Vai se despedindo e vai retornando ao seu corpo físico. Nesse momento você vai recebendo e alinhando teus 7 corpos, teus 7 chakras, em todos os níveis e em todas as dimensões. Vai recebendo nesse momento também o raio azul de Miguel, selando todo o campo, com sua espada flamejante, fechando todas as brechas contra os inimigos de 3ª e 4ª dimensão. Selar, selar. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Vai sentindo nesse momento vocês acolhidos e abençoados pelo manto azul de Miguel. Respira, vai sentindo nesse momento mais protegido, mais forte, ancorado. Vai sentindo nesse momento mais seguro. Respira. Sente a frequência no campo. Vai sentindo no topo da sua cabeça nesse momento pétalas de luzes verde esmeralda inundando todo o seu chakra coronário, trazendo cura física, mental e espiritual, direto do comando Santa Esmeralda. Vai sentindo a frequência da nossa amada Santa Esmeralda, abençoando essa noite de vocês. Diretamente do comando Santa Esmeralda, com os médicos, curandeiros, benzedeiros, do astral, harmonizando e equilibrando os pensamentos, todos os atos e todos os movimentos. Respira, vai sentindo um novo vórtice no topo da sua cabeça, expandindo, 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 atualizando e equilibrando. Respira, sente nesse momento pétalas de luzes esmeralda novamente caindo no topo da sua cabeça e selando todo o campo. Eu sou o raio verde da cura. Vai mentalizando que você é o raio verde da cura.
E você é a cura. Eu sou o raio verde da cura. E vai recebendo nessa noite o raio verde da cura. Faz uma reverência para os médicos curandeiros. Nossa amada Santa Esmeralda. E para todo o comando que se fez presente. Agradeço imensamente também nosso amado Arcanjo Miguel e a todo o comando da luz. Assim é e sempre será. Gratidão, gratidão e gratidão. Nesse momento vocês vão entregando essa energia que está descendo no topo da cabeça de vocês para a terra e vai harmonizando todo o corpo de vocês, com amorosidade. Isso. E vai retornando. Hoje à noite vocês vão pegar uma água, tá? Vocês vão pedir pro mentor de vocês fluidificar, colocar do lado da cama, viu? E aí vocês vão pedir pro mentor de vocês fluidificar, deixar a água, e amanhã vocês vão tomar essa água em jejum. E aí antes vocês vão pedir clareza. Vocês vão entender o que que é. Vocês vão ter algumas intuições que vocês precisam ter aí, tá? Padrinho, eu vou colocar esse vídeo depois lá no YouTube, como não listado. Vou deixar o link lá, pra quem quiser ver depois de novo. Tá. E vou deixar também um vídeo curtinho lá daquele canal do Corvo Seco, que ele fala justamente sobre isso, sobre autoconhecimento, autoinquirição. Curtinho, menos 7 minutinhos, pra quem quiser ver depois. Perfeito. Perfeito. Isso aí, pessoal. Gratidão, gente. Passando aí para reforçar o convite para a cerimônia de sábado, Pachamama. Tá? Os irmãos que não estão na lista ainda, se sentirem participar, sejam convidados. Arro. Aí, infelizmente, nós não vamos poder ir. Nós viajamos na quinta. Amanhã. Sim. Vai estar lá a energia. Vai estar em energia. Se Deus quiser. Tá sim. Vai estar joia. Gratidão. Beijo. Para nós.